Bem-vindo ao curso de cálculo das funções de uma variável real. Eu sou o Marcos Paulo e nesse episódio vamos resolver alguns exercícios sobre funções contínuas. Acompanhe comigo. Primeiro vamos rever um pouco sobre os conceitos iniciais de função contínua que nós vimos no episódio anterior, e se você perdeu vai aparecer o link aqui no card para você acessar. A gente falou que uma função é contínua no ponto x0 de um intervalo aberto i quando acontecem as seguintes condições. Primeira, existe a imagem da função no ponto x0, existe o limite da função quando x tende a x0, e a gente viu também que o limite tem que ser igual à imagem. Se por acaso isso acontecer para todos os pontos do domínio de uma função, a gente diz simplesmente que a função é contínua. E a gente viu também que quando uma função não é contínua no ponto x0, o ponto x0 é chamado ponto de descontinuidade. E ainda no episódio anterior nós vimos alguns exemplos bem genéricos de função contínua, como é o caso da função polinomial, uma função racional, que é quociente de dois polinômios, lógico, desde que o denominador não se anule, e a gente viu também que a função raiz enésima é uma função contínua. E nós encerramos o episódio precedente com o teorema que mostra como construir funções contínuas a partir de outras funções contínuas. Então, se f e g são contínuas e k é uma constante real, também são funções contínuas a multiplicação de constante por função, a soma, a subtração de funções, a multiplicação de funções, e se o denominador for diferente de zero, o quociente de funções contínuas também é uma função contínua. E agora sim vamos passar aos exercícios prometidos. No exemplo 2.4, nós vamos determinar, em cada caso, se a função f é contínua no ponto x0 dado. E no item A, eu tenho a função f de x definida por duas sentenças. x² menos 1, se o x for menor que 2, ou 7 menos 2x se o x for maior do que ou igual a 2. E nós vamos analisar a descontinuidade no ponto x0 igual a 2. Por que exatamente no ponto x0 igual a 2 e não nos outros pontos? É pelo simples fato de que para x menor que 2 ou x maior que 2, a função f é dada por um polinômio. E como a gente viu aqui no exemplo 2.2, a função polinomial é sempre contínua. Mas acontece que é exatamente no ponto x0 igual a 2 que ocorre a passagem de uma sentença para outra. E nesse caso pode ocorrer que o gráfico da função sofra uma quebra. E é por isso que os casos mais interessantes de você analisar a descontinuidade são nesses pontos em que vira de uma sentença para outra. Pois bem, vamos começar então calculando a imagem em 2. E aí você precisa decidir qual é a sentença que vai ser usada para o cálculo da imagem em 2. Bom, essa sentença que eu vou escolher é a segunda, porque é aquela para a qual x é maior do que ou igual a 2. Então, vou substituir x igual a 2 na segunda sentença. Então, f de 2 será 7 menos 2 vezes 2, fazendo as contas, isso é igual a 3. Então, assim, a gente já viu que existe a imagem da função quando x é igual a 2, que é a primeira das condições de continuidade. Para a segunda, o cálculo do limite, eu vou apelar para limites laterais justamente por causa dessa mudança de sentença da função. Então, vou calcular o limite quando x tende a 2 pela esquerda. E quando x tende a 2 pela esquerda, estou me aproximando com valores menores do que 2. E como eu estou com funções polinomiais, a gente sabe que o limite da função polinomial é a própria imagem, conforme nós já vimos em episódios anteriores, que eu também vou lembrar para você aqui pelo card. Para esse limite, eu vou usar a primeira sentença. Então, é o mesmo que calcular o limite de x² menos 1 quando x tende a 2 pela esquerda. E aí já sabe, limite de função polinomial é a própria imagem da tendência, eu faço 2² menos 1, que é igual a 3. Então, já sei que o limite pela esquerda existe. E agora eu vou calcular o limite pela direita. Mas pelo limite pela direita, ou seja, quando eu me aproximo de x com valores maiores do que 2, eu vou ter que trabalhar com a segunda sentença. E foi a mesma sentença onde eu calculei anteriormente a imagem do 2. Então,
Fazer limite de f de x quando x tende a 2 pela direita é o mesmo cálculo que a gente fez na primeira etapa e, portanto, da 3. Ora, os limites laterais existem e são iguais. Consequentemente, o limite da função também existe e é do mesmo valor 3. Dessa forma, nós conseguimos estabelecer a existência do limite quando x tende a 2. E, comparando os resultados obtidos até aqui, o limite deu igual à imagem. Portanto, a função é contínua em 2. E para ilustrar esse fato, olha o gráfico da função. Ele tem um pedaço de uma parábola e um pedaço de uma reta, que justamente são as sentenças para x menor do que 2 e para x maior do que ou igual a 2, respectivamente. Como eu falei para vocês também no episódio anterior, uma função é contínua quando você consegue desenhar o gráfico sem tirar a caneta do papel. E isso é perfeitamente possível nesse caso. Você desenha a parábola, chegando até aqui na direção da abscissa 2, você passa a desenhar uma semirreta. E isso faz com que a função seja contínua. Para o item B, nós vamos pegar uma outra função definida por duas sentenças, as quais são x ao quadrado menos 4x mais 5, quando x é maior que 1, e x ao quadrado menos 3x mais 2, quando x é menor do que ou igual a 1. E, claro, vamos analisar uma possível descontinuidade em x igual a 1. Então, primeiro vamos calcular a imagem, e aí eu tenho que decidir qual das sentenças essa imagem de 1 será calculada. É nessa de baixo aqui, onde está x menor do que ou igual a 1. Então eu substituo 1 no lugar do x em x ao quadrado menos 3x mais 2. Daí eu faço as contas. 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2 dá 0. Então eu sei que tem a imagem em x igual a 1. Agora vamos calcular o limite. Então, como eu estou com duas funções polinomiais, né? Cada sentença é uma função polinomial, eu vou apelar para limites laterais. Quando x tende a 1 pela esquerda, eu vou procurar a sentença x menor do que ou igual a 1. Então, foi a mesma sentença onde eu calculei a imagem. Por isso, eu não vou perder tempo com essas contas. Eu já sei que, como se trata de uma função polinomial, o raciocínio é o mesmo do que foi feito anteriormente. Então, esse limite pela esquerda dá 0. Agora, para calcular o limite pela direita, x tendendo a 1 pela direita, significa dizer que eu vou me aproximar de x com valores maiores do que 1. Então, o cálculo desse limite é feito sob a sentença x ao quadrado menos 4x mais 5. E como a função que está aí é polinomial, eu aplico a tendência, fazendo 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 5, isso é igual a 2. Só que eu tenho um problema aqui, os limites laterais existem, mas não são iguais. Consequentemente, não existe o limite da função quando x tende a 1. E por causa disso, a função não é contínua em 1. E eu representei aqui o gráfico dessa função. Note que exatamente na direção da abscissa 1 ocorre uma quebra do gráfico. Então eu venho aqui com essa parábola aqui, que é de x ao quadrado menos 3x mais 2, quando chega em 1, note que aqui está um aberto, pois essa sentença é só para x menor que 1. Eu tiro a caneta do papel e venho aqui para cima, marco com a bolinha fechada, porque a partir desse momento eu trabalho com a função x ao quadrado menos 4x mais 5, e vou continuar desenhando a parábola. Então aqui eu não consigo desenhar o gráfico de f sem tirar a caneta do papel. Isso é uma das consequências do fato da função não ser contínua em x0 igual a 1. Para finalizar, vamos analisar a função f de x, definida por 1 dividido pelo módulo de x menos 1, quando x é diferente de 1, e 1 se o x é igual a 1. Será que a função é contínua em 1? A própria segunda sentença aqui nos diz que a imagem de f existe quando x é igual a 1. Então, f de 1 é igual a 1, beleza. Agora vamos para a questão do limite. Mas, como a gente tem um módulo aqui, vamos primeiro trabalhar em cima dele a partir da definição de módulo. O módulo de um número
ele próprio se esse número for positivo. E o oposto desse número se ele for negativo. Então é por isso que eu escrevi x menos 1, que é o que está dentro do módulo, ele próprio, quando ele próprio, x menos 1 é maior que zero, e o oposto dele, ou seja, menos x menos 1, repito, x menos 1 é o que está aqui dentro do módulo, menos x menos 1 se o x for menor que zero. Se você prestar bem atenção, eu coloquei o símbolo de maior aqui em vermelho. Por que isso, Marcos Paulo? É porque, a rigor, pela definição de módulo, aqui no lugar do maior deveria ser maior do que o igual. Mas eu não coloquei o igual aqui, porque quando x menos 1 é igual a zero, anula o denominador. Foi apenas por causa disso que eu retirei o sinal de igual, porque esse módulo está no denominador. Agora, essa expressão aqui pode ser melhorada um pouquinho, reescrevendo-a como x menos 1, se o x for maior do que 1, e para aparecer o x maior do que 1, eu peguei essa desigualdade e somei 1 em ambos os membros. Ou então menos x mais 1, e ficou dessa forma quando eu distribuí o menos aqui dentro do parêntese, quando x é menor do que 1. O que eu também fiz no x menos 1 menor que 0, eu somei membro a membro com 1. Então, esse módulo aqui, ele assume esses dois valores, conforme x for maior ou menor do que 1. Então, nós vamos introduzir essas duas sentenças nessa condição aqui, e por isso a função agora fica definida por três sentenças. 1 dividido por x menos 1, se o x for maior que 1. 1 dividido por menos x mais 1, se o x for menor que 1. São as duas sentenças que eu obtive quando eu abri a definição de módulo. E a terceira é a que nós já tínhamos. 1 quando x é igual a 1. Então, agora vamos calcular o limite quando x tende a 1. E para eu fazer isso aqui, eu tenho que tomar um cuidado, porque agora eu tenho um limite aqui de um quociente. Vamos começar com o limite pela esquerda, ou seja, quando eu me aproximo de 1 com valores menores do que 1. E por isso eu vou usar a sentença do meio, 1 dividido por menos x mais 1. Agora, quando o x está próximo de 1, esse numerador aqui, que é constante, é sempre positivo. Já o denominador, quando você se aproxima de 1 pela esquerda, ou seja, com valores menores do que 1, por exemplo, o 0,9 substituído, ele gera um número positivo, que é 0,1, que é um número próximo de zero, porém positivo. Então, quando o x se aproxima de 1 pela esquerda, o denominador menos x mais 1 se aproxima de zero com valores positivos. Então, eu já sei que o numerador próximo de 1 é positivo, o denominador próximo de 1 é positivo, e quando eu faço o jogo de sinal aí mais com mais, dá mais. E eu chamo agora o teorema 1.15, que nós vimos quando estudamos sobre limites infinitos, e eu vou colocar, é claro, o card aqui para você se lembrar. Esse teorema envolve duas funções, aonde a primeira tem limite diferente de zero, a segunda tem limite igual a zero, quando x tende à mesma tendência x0. O item 1 diz que se o quociente de fg for positivo quando x está próximo de x0, então o limite do quociente para x tendendo a x0 é mais infinito. E é essa situação que nós temos aqui. No exemplo 2.4, o limite aqui da constante é a própria constante e é diferente de zero, portanto existe. Se você substituir 1 aqui no denominador, vai zerar o denominador, então o limite do denominador é zero. E pelo que nós já analisamos, o denominador se aproxima de zero com valores positivos. O limite aqui é positivo, mais com mais dá mais, portanto, limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, dá mais infinito. E isso já é suficiente para afirmar que a função não é contínua em 1, porque o limite, quando existe, é um número. Quando o limite dá mais infinito ou menos infinito,
a gente considera como não existente. Então, eu nem preciso analisar o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita, mas eu vou deixar aqui para você o resultado, que também é mais infinito, e fique à vontade para verificar essa afirmação. Portanto, como eu disse, a função não é contínua em 1. E está aqui o gráfico da função. Se eu for desenhar com papel e caneta, eu venho pela esquerda, vai subindo, subindo, chegando aqui em 1, a função se aproxima de mais infinito. A função está definida em 1, então eu sou obrigado a tirar a caneta do papel para marcar aqui a imagem do 1, que é 1. E depois eu tiro a caneta do papel de novo para vir aqui de mais infinito quando o x está próximo de 1 e descendo a curva indefinidamente. Então você percebe que houve uma quebra no gráfico da função. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar e trazer seus amigos para estudar aqui conosco. No próximo episódio, nós vamos começar a estudar o limite da função composta. Então ative o sininho aí para saber também quando esse vídeo estiver disponível e você ficar por dentro do nosso curso. Até a próxima, eu sou Marcos Paulo e bons estudos.